Olá, nação alvinegra, sejam bem-vindos aqui ao canal Vai Vozão News. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Derrota do Ceará ontem à noite, Arena Castelão. Jogo válido pela 34ª rodada, Ceará Internacional. Era o jogo para o Ceará concretizar definitivamente a vaga na Série A 2026. Mas que logo aos 3 minutos, numa imprudência, numa, digamos assim, irresponsabilidade do nosso ídolo, Vina, o Ceará perde um jogador numa jogada ali boba, no meio de campo. O Ceará entrou pilhado demais, eu não sei o porquê. Acho que o Ceará pegou pilha aí de algumas pessoas do Inter que comentaram que o Ceará era um time pequeno, que o Inter tinha que chegar aqui, tinha que ganhar de 3-0. E todo mundo entrou pilhado demais. Dieguinho levou o cartão com 20 segundos de jogo, uma falta no meio de campo também. O Vina com 3 minutos foi expulso, uma falta no meio de campo também, no meio de campo do lado do Inter. Coisa que não tinha perigo nenhum contra o Ceará. O Ceará entrou pilhado e não deu para entender o porquê disso. Quem estava precisando mais do resultado era o Inter do que o Ceará. O Inter que tinha que correr atrás, era que tinha que ter correr atrás do resultado. O Ceará tinha que esperar fazer um jogo inteligente. O Ceará fatalmente ganharia aquele jogo ontem daquele fraquíssimo time do Inter. O time que mesmo com o jogador a mais, no primeiro tempo deu 2 chutes no gol. 2 chutes assim, fraquíssimos. Um mais ou menos que o Bruno botou para escanteio, no outro o Bruno só segurou no meio do gol. E o Ceará conseguiu perder para um time ridículo desse do Internacional. Que mesmo com o jogador a mais, o jogo todo, 3 minutos é o jogo todo. Em alguns momentos o Ceará foi muito melhor do que o Inter. Teve um momento ali no segundo tempo que o Ceará quase ganhou o jogo. Foi falta, foi escanteio, o Ceará conseguindo manter aquela bola ali no campo do Inter, mesmo com o jogador a menos. No primeiro tempo teve uma grande chance com o Pedro Henrique, que se fosse um pouquinho mais inteligente, tinha esperado o goleiro bater nele, o goleiro fatalmente teria sido expulso. Era só ter diminuído o passo ali um pouquinho e ter deixado o goleiro bater nele. Mas continuou na jogada. No meu ver, era para ele ter cruzado aquela bola assim bem alto para o Pedro Arru tentar fazer o gol. Ele tentou dar no gol, o zagueiro tirou. Teve um bonito lance ali com o Fabiano, do meio de campo, quase fazia um golaço também, já no segundo tempo. Mas o Ceará teve chance sim também. O Inter foi fazer um gol já com 30 minutos do segundo tempo. Aí o Ceará consegue um empate aos 35 mais ou menos. E aos 42, 43 leva o 2-1. Onde o time já estava cansado, era nítido, estava todo mundo cansado. Vou botar a culpa no Marcos Vitor? Não tinha cobertura. O cara passou por ele, fez o gol, o Bruno saiu, mas não deu. O cara estava cansado, o cara correu o jogo todo. Todo mundo do Ceará se dedicou 10% a mais para poder compensar a ausência do Vina. Fabiano, um gigante. Marcos Vitor e William Machado, ótimos. Matheus Bahia, muito bom também. Zanocelo, um gigante. Dieguinho, que também ficou pendurado com 20 segundos de jogo. Na minha opinião, se eu fosse Condé, eu tinha tirado o Dieguinho. Porque o Ceará já tinha um jogador a menos. O cara de mais capacidade de marcação é o Dieguinho. Qualquer fato do Dieguinho ali, ele teria sido expulso também. Porque com 20 segundos o cara levou um cartão no meio de campo numa jogada que não tinha nada a ver. O juiz tinha acabado de apitar o começo do jogo. Pra que isso, meu amigo? Pra que isso? Vina, não dá nem pra comentar. É o cara que nos deu a derrota ontem. Essa é que é a verdade. Tô aqui para passar pano em ídolo e não ídolo. Para mim ele nunca foi ídolo nem nunca vai ser. Para começar a conversa. Galeano de novo se desdobrando ali do jeito que pôde. Pedro Raul foi importantíssimo. O cara jogou sozinho lá, segurando a bola, tentando fazer jogada, isolado. Pedro Henrique também, ótimo Pedro Henrique. Até enquanto aguentou foi muito bom. Mas com um a menos é difícil, mesmo contra um time ridículo do Inter. Mas a derrota veio, infelizmente. Era o jogo dos 45 pontos. Era o jogo para tentar brigar por uma Sul-Americana. Quem sabe uma pré-Libertadores, mas o Ceará conseguiu perder em casa. 2-1 para o Inter. Gols ali já depois de 30 minutos do segundo tempo.
Time praticamente esgotado. Todo mundo saiu esgotado do jogo de ontem. Será que jogou com Bruno, Fabiano, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia, Zanocelo, depois Lourenço, Dieguinho, depois Lucas Mugni, Vina, expulso com 3 minutos, responsável direto pela derrota do Ceará, Pedro Henrique, né? Depois Fernandinho, Pedro Raul, um gigante, e Galeano, outro gigante, depois Paulo Baia, foi o cara que cobrou o escanteio, que acabou sendo gol contra ali do Inter a favor do Ceará. Será 12 finalizações, sendo 3 no gol. O time com jogador a menos ainda deu 12 finalizações no gol, sendo 3 no gol, contra 23 do Inter, 7 no gol. 30% de posse de bola para o Ceará, 70% para o Inter. O Ceará conseguiu 3 escanteios e 5 escanteios para o Inter. O Ceará, 14º lugar com 42 pontos. Em 15º, esse ridículo time do Internacional com 40 pontos. 16º, o Santos com 37. 17º, o Vitória com 36. 18º, agora o Fortaleza com 34. 19º, Juventude com 33. E o último, o Sport com 17. À frente do Ceará, o Vasco com 42 é o 13º. O Grêmio é o 12º com 43. O Vasco com 42, perdão. O Galo é o 11º com 44. São Paulo, 10º, Corinthians, 9º e Bragantino, 8º, todos com 45 pontos. Quer dizer, se o Ceará vence, teria ido para 45 pontos. Estava na briga direta pela pré-Libertadores. Mas veio a derrota. Próximo jogo agora, fora de casa, um jogo duríssimo contra o Mirassol. Na próxima segunda-feira, o Ceará vai ter que se virar aí para arranjar pelo menos 2 pontos, porque com os resultados de ontem, o número para não cair subiu. 42 pontos hoje não é o ideal para permanecer, então o Ceará vai ter que se virar aí, tentar fazer mais aí pelo menos 1 ou 2 pontos para acabar de vez com essa possibilidade de rebaixamento. Tínhamos tudo para brigar por uma pré-Libertadores, mas infelizmente com atitudes erradas de alguns jogadores, o Ceará saiu derrotado ontem à noite da Arena Castelão. Público maravilhoso, mais de 45 mil pessoas, mosaico fenomenal da torcida do Ceará, bandeirão de novo, festa linda, rua de fogo. A torcida fez a parte. Dentro de campo é que faltou comprometimento, principalmente do seu Vina, que foi irresponsável, imprudente e totalmente inconsequente naquele lance, sem necessidade nenhuma, 3 minutos de jogo. Um time totalmente pilhado, sem necessidade, já que o desespero era do outro lado, não era do Ceará. O Ceará só precisava vencer o jogo e se manter ali na parte de cima. Não deu, vida que segue. Próximo jogo, segunda-feira, Mirassol. Vamos torcer aí que o Ceará consiga um bom resultado. Continuar aí na luta aí por algo a mais nessa Série A 2025. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe os vídeos. Até a próxima. Um abraço. Fui.